Bom dia, Má. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Espera um pouquinho. Bom, nós estamos caminhando para o final de julho, sexta-feira, mais uma semana. Nós estamos vencendo, né? Mais uma semana nós estamos nos superando. Semana. Tem vezes que as semanas são mais pesadas que umas que as outras. Hoje foi difícil levantar, viu, gente? Final da semana vai chegando, é um acúmulo de situações. Ontem eu tive uma falei bastante com bastante pessoas. E sabe quando você tem a impressão de que você sugaram a sua energia? Sabe quando suga a sua energia? Bom dia, todo mundo que está chegando. Bom dia, mãe. E aí a impressão que eu tive que era que eu tava sendo sugada minhas energias. Fiquei bem cansada, bem cansada. Mas isso faz parte, sexta-feira, a gente já venceu uma semana. E como passa rápido, né, gente? Outro dia era sexta-feira. Por isso que a gente tem que realmente fazer valer a pena a nossa vida, porque passa muito rápido mesmo. Mas vamos lá, nós vamos ler Provérbios 28. Eu vou começar a leitura porque ele é extenso. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. E aqui eu quero fazer um adendo nessa palavra ousadia. Nós precisamos ser ousados na nossa vida. Ousadia não é uma habilidade que todos têm, porque a maioria das pessoas elas têm medo. Elas deixam de fazer coisas por conta do medo. E o medo, ele é o seu limitador. Eu costumo falar que por detrás do seu medo tá o seu objetivo ali realizado, né? Então, o medo é o teu limitador. Às vezes você sente medo, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, né? O medo, ele nos paralisa. Nós precisamos do medo, né? Nós vivemos instintivamente, muitas vezes. Mas hoje já não precisa mais. No momento, no passado, nós precisávamos muito do medo, né? Nos homens primitivos, nós precisávamos desse medo, porque era esse medo que nos mantinha vivos, né? Mas hoje nós não precisamos mais usar desses recursos. E os medos, eles nos paralisam demais, eles impedem. Então aqui a palavra é ousadia como um leão. O leão, ele não teme, ele vai para cima, ele vai para o ataque. E todo dia nós precisamos levantar da nossa cama com essa ousadia de um leão, de saber que tem um dia a ser vencido. Porque se a gente for pensar, a gente nem levanta da cama, às vezes está com muitos problemas, muitas dificuldades. Mas você é um guerreiro, você é uma guerreira. E você levantou hoje, agora levante com ousadia. É diferente levantar da cama sem ousadia e com ousadia. Ou você levanta da cama para vencer, ou você só vai viver mais um dia. Então, quando você determina logo pela manhã, o teu espírito, você já determina dentro de você: hoje eu vou vencer esse dia, mais um dia para eu vencer, para eu buscar os meus objetivos. Pela transgressão da terra são os seus príncipes, mas por homens prudentes e entendido, a sua continuidade será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de alimento. O que deixa a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Eu costumo falar que quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente precisa passar a ter olhos espirituais, boca espiritual, ouvido espiritual, porque é exatamente isso. Os que vivem na carne só vão entender coisas da carne, mas os que vivem no espírito, eles vão entender e discernir coisas do espírito. E às vezes você está conversando com alguém, você é muito espiritual, está conversando com alguém que é na carne. E o que é nascer na carne? É aquela pessoa que ela é baseada nas verdades dela, ela age pelas emoções dela. Então, quando você vai conversar com uma pessoa assim, você pode perceber que sempre vai haver um conflito, porque você está enxergando de uma maneira, você está enxergando de uma maneira espiritual. Porque quando você passa a ter um relacionamento com Deus, a primeira coisa que a gente começa a ver as coisas é o mundo espiritual.
E ele é real, ele existe. Né? Ontem eu falava para uma pessoa que te falta só uma experiência com Deus. Porque enquanto você só sabe que Deus existe, você não tem ideia de que você é um ser espiritual. Mas quando você vive uma experiência com Deus, aí você entende que você é realmente um ser espiritual vivendo uma passagem humana, né? E às vezes a gente se preocupa muito com essa passagem humana e esquece da nossa totalidade, do nosso espírito que é eterno. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que de caminhos perversos, do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desgarrados envergonha seu pai. O que aumenta seus bens com usura e ganância, ajunta-os para que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então aqui está falando que, até agora, né, eu já li bastante dos versículos, está falando sobre a lei. E que lei é essa? É a lei de Deus. É a lei de Deus. Deus deixou preceitos, Deus deixou princípios, Deus deixou uma lei para nós seguirmos. Por que ele deixa isso? Porque isso é o termômetro. Isso vai ser o termômetro para mim e para a tua vida, nós sabermos exatamente como devemos agir, em que situações devemos agir, né? Então aqui a gente tá meditando sobre desviar o ouvido disso. Quantas vezes você entra nessa live aqui, mas às vezes você tá aqui, mas a tua mente já saiu daqui, os ouvidos já se desviaram da palavra de Deus, né? E eu quero já fazer um adendo aqui. Quem fecha os ouvidos para a palavra de Deus terá os ouvidos divinos fechados para si. Isso é simples de compreender. Quem rejeita o ouvir do Altíssimo não será atendido por ele. Assim, o Todo-Poderoso diz das suas orações serão abomináveis. Diante dele, portanto, pense bem antes de recusar ouvir ou considerar a voz de Deus, pois as adversidades chegam para todas as pessoas. Então, muitas vezes a gente não quer ouvir a instrução que vem de Deus. Muitas vezes a gente pede ajuda para Deus, mas a gente não quer ouvir. A gente não está preparado para ouvir. Ontem eu conversava com uma pessoa sobre isso. Que Deus vai preparando as situações para a gente, mas a gente tem que querer, desejar fazer desse jeito. Desejar e saber e medir que do meu jeito não está dando resultado. Do jeito que você está fazendo, está dando resultado? Você está feliz com os teus resultados? Muitas vezes a gente tem dificuldade em reconhecer que do nosso jeito está errado. Nós temos dificuldade em reconhecer que esse caminho não está levando nós para onde nós gostaríamos de ir. E aí a gente perde muito tempo tentando acertar o caminho. Quando não, nós deveríamos fazer a reflexão e pedir instrução que vem do alto. É do alto que eu e você precisa muitas vezes pedir a instrução. A gente quer o 100% de Deus. A gente sempre quer o 100% de Deus. Né? A gente quer sempre o sim de Deus. Só que a nossa entrega, ela também tem que ser 100%. A nossa entrega tem que ser 100%. Porque é a lei de dar e receber. O que você tem dado? Você está dando o seu 100% para Deus? Para requerer 100% da parte dele? Porque eu só vou receber da parte de Deus aquilo que é a minha entrega para ele, a minha renúncia. Eu renunciar ao meu eu renunciar às minhas verdades, o meu livre-arbítrio. Quando eu faço isso, é uma entrega, uma renúncia que eu estou fazendo. E diante disso, o meu Pai que está no céu, ele também se inclina para as minhas orações. Agora, é como pai e mãe, como filhos aqui na terra. Nós somos uma porção de Deus aqui na terra. E sermos uma porção de Deus aqui na terra, nós vamos agir muitas vezes da maneira que Deus age. Você como pai, com você como mãe, você fala com teu filho, você dá a instrução, ele não te ouve, chega um momento que você fala, deixa ele fazer do jeito dele então. Hora que der errado, aí quem sabe ele me ouve. Não é assim que a gente pensa em relação aos nossos filhos? Deus também. Deus te deixa livre para você fazer do seu jeito, do jeito que você quiser. Mas o que alegra o coração do pai é sempre quando o filho ouve a instrução e pratica. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem.
O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa a deixa e alcançará misericórdia. Quero ler sobre isso, pecados encobertos. Muitas pessoas escondem camuflar suas transgressões com boas obras. Finge que está tudo bem, quando na verdade carregam dentro de si um peso da culpa. Elas sabem que somente uma confissão sincera pode limpar a consciência e trazer paz. No entanto, por medo de terem a imagem prejudicada, decidem continuar encobrindo seus erros. Assim ficam presas a uma posição, pois preferem viver de aparências. Adão e Eva, por medo de Deus, se esconderam, e Davi encobriu o seu pecado por um tempo. Sofreu com a distância do Altíssimo. Diante disso, nada fica oculto aos olhos de Deus. Quem reconhece, confessa e abandona seus pecados, alcança perdão divino e tem a vida restaurada. Eu costumo falar que nós temos uma dificuldade de sermos sinceros diante da presença de Deus. Durante a sua oração, parece que Deus ele é uma divindade e nem tudo a gente fala para ele. Nem tudo. Tem coisas que a gente esconde debaixo do tapete quando vai falar com Deus. Mas ele conhece a intenção do teu coração, isso é falta de inteligência espiritual. Pelo contrário, você tem que falar, por mais feio que seja o sentimento. Nossa, eu tô com ódio daquela pessoa. Tô com raiva, não tô conseguindo lidar com isso. Por mais feio que seja o sentimento ou aquilo que tem te coagido por dentro, fala para o seu pai. O seu pai ele não vai te condenar. O seu pai quer esse relacionamento íntimo, profundo. Deus quer que a gente fale para eles coisas que a gente não falaria para outra pessoa. Tem coisas que você não fala para o seu melhor amigo. Tem coisas que você não fala para o seu cônjuge. Mas para Deus você pode falar todas as coisas. Não precisa ser só uma oração bonita. Pode ser uma oração... Não precisa de uma oração bonita para falar com Deus. Você precisa de uma oração sincera. Jesus ele preferia uma prostituta sincera do que um fariseu hipócrita. Alguém que conhecia a palavra de Deus, mas era cheio de hipocrisia. Né? Quantas vezes a gente vê isso acontecendo? Um erra e aí quando o outro eu erro e aí quando o meu irmãozinho erra, às vezes um erro menor que o meu, menos grave do que o meu, prejudicou menos pessoas, eu sou a primeira a levantar para criticar. Nós somos muito rápidos em julgar. Nós somos muito rápidos em julgar. O ser humano é muito rápido em julgar. Então, nesse versículo, a gente está falando que encobrir isso, porque você não precisa encobrir, você tem o seu pai para contar. E aqui ele está falando que se a gente continua encobrindo essas coisas, a gente não vai prosperar. E eu não sei realmente o que é prosperidade para você, mas prosperidade para mim é crescimento. A nossa vida precisa estar sempre em crescimento, é um constante crescimento. É você caminhar para frente em todas as áreas da sua vida. Prosperidade não significa os dígitos bancários que você tem na sua conta. Prosperidade significa você crescer, você avançar, você melhorar como pessoa, você evoluir. E aqui vem falar que se a gente se sente culpado por algo que a gente fez errado e a gente encobre isso, essa prosperidade, esse crescimento, essa melhoria contínua não acontece para nós. Então, ainda que você tenha feito algo que na tua concepção seja muito grave, muito ruim, não esconda isso de Deus. Abra teu coração para que você possa ser libertado dessa culpa. A pior coisa que o ser humano pode sentir é culpa. Porque a culpa, ela te limita a viver uma vida com Deus. A culpa sempre vai estar ali, ó, te acusando, apontando o dedo na sua cara, falando que você fez isso, que você fez aquilo. A culpa faz isso com a gente. Mas o teu pai, ele não faz nada disso. O teu pai não te acusa, o teu pai não te condena, o teu pai está aqui pronto para te ajudar. Mas o teu comportamento de filho tem que ser sincero na presença dele.
Por mais ruim que seja o que você tenha feito, fale para o teu pai. Não fale para um amigo, não fala para ninguém, fala para ele. Ele pode resolver, ele pode te purificar, ele pode te perdoar, ele pode tirar esse sentimento ruim que está dentro de você te corroendo. Arrependimento corrói a gente, remorso corrói a gente. E quem pode lidar com essas coisas? Somente o nosso Pai, que nos conhece por dentro, que está vendo que aquilo está nos corroendo, machucando, nos ferindo. Quantas feridas abertas você tem por conta de culpa? Quantas coisas você já fez para minimizar essa culpa e não consegue? A única maneira, gente, não existe outro caminho. Por isso que fala que o caminho de Deus é estreito, não existe outro. Ele é bem estreito porque ele é único. Tem coisas na nossa vida que só Deus consegue resolver por nós. Só que precisa dessa entrega sincera, né? Desse falar sincero, dessa oração sincera. Não é de belas palavras, né? Não é de belas palavras, mas de uma oração sincera. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu coração cairá no mal. Isso é verdade. Às vezes a gente às vezes vai falar com pessoas que elas já tiveram um relacionamento com Deus no passado. Mas o coração dela se endureceu de uma tal maneira que fica impenetrável a palavra do Senhor. Ela fecha o coração assim. Por quê? Muitas vezes ela foi magoada por um homem, por uma mulher. Ela foi magoada pelo ser humano. E aí ela leva essa conta para Deus. Ela leva essa conta para Deus. Ela não quer mais ir, ela não quer mais ouvir nada. Ela não quer falar com ninguém que seja de Deus. Ela não quer ouvir nada de Deus. Porque ela está tão magoada com o ser humano e ela põe essa conta em Deus. Isso acontece muito. E aí esse coração fica endurecido. E aqui vem falar que a gente precisa temer isso. Nós precisamos temer que o nosso coração não se endureça. Porque a pior coisa é você lidar com uma pessoa que tem um coração duro. Gente, ela é muito resistente. Ela não se comove, ela não se abre, ela fica o tempo todo na defensiva. É muito difícil lidar com uma pessoa que está com o coração endurecido. Aí você fala, nossa, essa pessoa não tem coração. E é mesmo, a sensação é de que ela não tem coração. Que por mais que você fale, por mais que você mostre, por mais que as coisas estejam acontecendo ali ao redor dela, mostrando de outra maneira, ela não consegue enxergar, porque o coração está endurecido. Mas se você é essa pessoa nessa manhã que tem um coração endurecido, quebranta ele na presença de Deus. Quebra todo esse coração. Fala, Deus, faz um coração novo. Faz um coração novo dentro de mim, porque eu não quero ser assim, porque você sofre por ser assim. As pessoas que têm um coração muito endurecido, elas sofrem no íntimo, no profundo, quando elas estão sozinhas. Porque, entenda uma coisa, Deus não está preocupado o que eu sou quando vocês estão aqui me ouvindo, quando eu estou no meio da multidão. Deus, ele se interessa por mim quando eu sou, quando ninguém está me vendo. Quem é você quando ninguém está te vendo? Só Deus. Quais são os pensamentos que passam pela tua mente quando ninguém está por perto? Qual é o tipo de oração que você faz quando você está sozinho? Como você é no dia mau, sozinho? Então Deus vai nos honrar sempre por aquilo que nós somos quando ninguém está nos olhando, quando nós estamos sozinhos. Quem é você quando você está com a cabeça no travesseiro, sozinho ali refletindo? É sobre isso. Como o leão rugidor, o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre o povo pobre. O príncipe falta de entendimento e também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará seus dias. O homem carregado de sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. É o que eu acabei de falar. A sinceridade para o Filho de Deus, ele tem que andar lado a lado. Ainda que doa ser sincero muitas vezes, mas nós precisamos ter esse comportamento principalmente diante do Pai. O que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue ocioso se fartará de pobreza. Aqui é fato. Às vezes você quer tanto uma coisa, mas você não põe a mão na massa.
Tem que levantar e fazer, tem que fazer, gente. Não tem outra maneira de Deus te abençoar se você não levantar e fazer. Tem a tua parte, tem a parte de Deus no milagre. Tem a tua parte, aquela que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. A tua parte, Deus não vai fazer por você. E aí é uma escolha tua, porque a partir do momento que você não faz a tua parte, Deus não vai se movimentar para te ajudar em nada, Ele não vai abrir uma porta, Ele não vai te apresentar pessoas, Ele não vai criar estratégias, Ele não vai te dar insights. Porque exatamente como fala aqui, ó, o que lavrar a sua terra, lavrar é você ir lá e cuidar da sua terra. Você tem que levantar e fazer o que você tem que fazer. O que você se programou para fazer hoje? Ai, não sei se eu quero. Tá, não tem essa de querer. Você determinou que você ia fazer, só vai e faz. Faça a sua parte. Porque com certeza Deus vai fazer a dele. Com certeza Deus vai fazer a dele. Agora, se nem você está fazendo a sua parte, como que você vai cobrar algo de Deus? Como que eu cobro algo de alguém se eu não sou isso? Como que eu sou eu primeiro? Eu tenho que fazer. Para depois eu chegar no meu pai e falar, pai, eu estou fazendo tudo que o senhor está me dando direção. O que está acontecendo? Você não tem nem como cobrar do seu pai se você não faz. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. A pressa para enriquecer. Muitos usam de meios fraudulentos para almejarem estabilidade financeira e rápido aumento das suas riquezas. São essas pessoas afoitas por se dar bem que se envolvem em negócios duvidosos em busca de dinheiro. Assim perdem sua honra. Alguns perdem até a liberdade, pois se enredam em atos criminosos. A pressa faz o ser humano ser tentado com facilidades, mas aqueles que são fiéis rejeitam tudo que é ilícito, pois preferem trabalhar de forma honesta e diligente pelos seus sonhos. É sobre isso. Não adianta a gente ter pressa para enriquecer. Não adianta. O que acontece é que aqui está falando que o homem fiel será coberto de bênçãos. E o que é uma pessoa fiel? Fiel à palavra de Deus, fiel àquilo que Deus está dando direção, fiel àquilo que Deus está falando, né? E essa pressa para enriquecer muitas vezes faz a gente fazer mais escolhas, andar com pessoas erradas, tomar decisões que não agrada e que não vêm do coração de Deus. Então não adianta, não é só sobre riqueza, gente. Não é só sobre ser rico, não é só sobre ser pobre ou só sobre ser próspero, perdão. Só que é sobre o que eu faço para que isso aconteça na minha vida. Eu costumo falar, se você quer ter uma prosperidade financeira, você tem que ter várias fontes de renda. Se você só tem uma fonte de renda, você nunca será próspero financeiramente, infelizmente. Infelizmente, porque isso já aconteceu lá no Éden, quando Deus determinou que o homem viveria do suor do seu trabalho. Então, se você só tem um trabalho, você tem só uma fonte de renda, você só vai viver do suor do seu trabalho. Aquele trabalho é para você pagar suas contas, comer, morar. Isso é bíblico. O nosso trabalho foi viver do suor do nosso trabalho. É isso que Deus quer dizer. Agora, se você quer ser uma pessoa próspera financeiramente, não adianta você envolver em coisas. Gente, quanta gente cai naquelas pirâmides. Ah, porque se você investir o dinheiro aqui, você vai ganhar 100%. Ninguém está pagando isso só naquele investimento. Não é de duvidar, gente. A esmola, quando é demais, o santo desconfia. Não tem esse ditado? É exatamente isso. Mas as pessoas que são gananciosas ou as pessoas que têm pressa em enriquecer, elas caem nesse tipo de cilada. Então, se você quer ser uma pessoa rica, uma pessoa próspera financeiramente, entenda que só dessa fonte de renda, se você só tiver um trabalho, você não vai conseguir. Porque desse trabalho é o teu sustento, não tem como você enriquecer desse trabalho. Agora, tenha várias fontes de renda. Tenha várias fontes de renda, que aí tendo várias fontes de renda, a possibilidade é grande de você enriquecer. Agora imagina, você só tem uma fonte de renda e essa fonte de renda seca. Essa fonte acaba. E aí, o que você faz? E aí, você vai se tornar lá um mendigo, você vai ficar na miséria. Então, a gente precisa entender que nós precisamos da direção de Deus até para isso, até para enriquecer. Nós precisamos da direção de Deus para nós enriquecermos. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até
Por um bocado de pão um homem prevaricará. O que é isso? Quantas vezes a gente se ilude, né, com a aparência das pessoas? A gente acaba se iludindo, a gente se encanta muitas vezes. E eu dou treinamento, eu sempre falo sobre isso, como a aparência fala por nós. Né? A primeira impressão é a que fica. E sempre é a da aparência. E muitas pessoas, elas só conseguem ver a aparência, mas Deus vê por dentro. Deus vê por dentro. E quando você se torna uma pessoa espiritual, você não é levado a ver como o mundo vê. Quando você é uma pessoa mais espiritual, você não é levado a ver como o mundo enxerga, mas você passa a ter uma visão espiritual de você olhar uma pessoa, por mais bem vestida que ela esteja, você conseguir olhar nos olhos dela e ver o que está saindo de lá de dentro. Então nós precisamos entender que é só aparência. Nós não devemos nos encantar. Quantas pessoas são enganadas, quantas mulheres, principalmente, são enganadas por aqueles homens na internet. Elas estão sozinhas e carentes. E aí chega um homem todo bem arrumado, bonito, né? E aí elas acabam se envolvendo e a hora que vê é um estelionatário que roubam todos os dinheiros dela, que muitas vezes judia, faz maldade, né? E o que é isso? É quando você olhar, ele está muito na carne. Lembra da carne do espírito que eu falei no início? É sobre isso? Quando o meu olhar não for tão espiritual, eu não consigo discernir. Eu não consigo discernir, então eu acabo me envolvendo pelas aparências. Quantas coisas você já se envolveu achando que era uma coisa e foi ver era outra coisa? Por quê? Porque a gente se engana, a gente fica preso muitas vezes na aparência. Eu costumo falar, hoje o bandido ele não vem mais com a arma na mão, ele vem de terno e gravata num carrão. E aí você tá tão envolvida com as aparências que você não passa despercebido. Então assim, quantas vezes você foi enganado por conta das aparências? Então aqui a Bíblia está nos ensinando que a gente não pode, não é bom, ele fala, não é bom dar importância às aparências. Porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Então quer dizer, por qualquer coisa, se a gente viver pelas aparências, a gente vai ter um preço alto para as nossas vidas. O que quer enriquecer depressa é o homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. É sobre aquilo que eu falei ontem, né? Lá ontem falava que as feridas é lealdade às feridas do amigo, né? As feridas que o amigo faz em nós. Aqui é a mesma coisa. O que repreende o homem gozará depois de mais amizade. Quer dizer, aquele que está falando a verdade para você, num primeiro momento pode ser ruim, né? Você ouvir tudo isso dela, mas lá no futuro você vai agradecer. Então aqui fala sobre isso, que repreender quando necessário vai trazer para nós mais proximidade com aquela pessoa, mesmo que num primeiro momento ela se espante, do que aquele que sempre está só lisonjeando. Gente, a pior coisa é o elogio. Sabe por quê? O elogio te deixa numa zona de conforto que parece que está tudo perfeito, que você não precisa melhorar em nada. Então, assim, eu não gosto do elogio, verdadeiramente. Porque o elogio, ele não me dá métricas, o elogio, ele não me aponta a direção. Se eu ficar só vivendo dos elogios que eu ouço, eu acho que eu tô boa o suficiente e não preciso melhorar em nada. Então eu prefiro muito mais uma crítica construtiva do que um elogio, porque às vezes a pessoa realmente ela sente aquilo por você, ela quer falar aquilo de você. Só que aquilo não me ajuda a crescer, aquilo me ajuda a ficar dentro da zona de conforto. Nossa, Mirelle, mas não vai elogiar nunca? Claro, nós devemos sim apontar e reconhecer coisas boas que as pessoas fazem por nós, ou reconhecer que realmente, não, eu sou boa nisso que eu faço. Mas tem pessoas que elas não caminham se elas não forem elogiadas. Tem pessoas que saem do trabalho porque o patrão não elogia ela. É real isso que eu tô falando. Tem pessoas que se sentem desmotivadas no trabalho porque o patrão, imagina, o patrão não vê nada que eu faço. Enquanto que ela tem que entender que ela foi contratada para aquilo. Se o patrão vai elogiar ou não, não é um problema dela. Eu sempre falo, faz para Deus, porque Deus é o único que pode retribuir o que você está fazendo primeiro com amor. Se o seu patrão reconhece ou deixa de reconhecer aquilo que você está fazendo para Deus. Uma hora essa conta vai chegar para você. E se você estiver fazendo com amor, essa conta boa vai chegar para você. Uma hora Deus vai te colocar no lugar certo, uma hora Deus vai dar o reconhecimento que você precisa. O que rouba seu próprio pai ou a sua mãe diz, não é transgressão, companheiro, é do homem destruidor.
O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Eu quero fazer um adendo nesse 26 aqui. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O mundo prega pra gente que nós devemos ouvir nosso coração. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Segue teu coração. Segue o seu coração. Eu falo pra pessoa, eu não falo pra pessoa seguir o coração dela. Eu falo, vai na sua fé. Vai na sua fé. Quando eu aconselho alguém e a pessoa não tá me ouvindo, e assim, quando eu vou aconselhar alguém, eu não busco aconselhar de mim, Muriel. Eu sempre peço uma direção pro Espírito Santo. Eu falo, Senhor, me direciona para falar com essa pessoa. Eu falo isso mentalmente, às vezes a pessoa tá falando e eu tô aqui mentalmente falando com o Espírito Santo. Me direciona o que eu falo para ela, porque vai abrir o entendimento dela. Senhor, coloca as palavras certas na minha boca. E aí Deus começa a trabalhar nisso, entendeu? Você acaba sendo um instrumento. Então, aqui nesse versículo, a gente precisa aprender que o nosso coração é enganoso. Quantas vezes você ouviu o teu coração e se ferrou? Fala a verdade. Quantas vezes você ouviu o teu coração e você se deu mal? A Bíblia está falando aqui, ó. Quem confia no seu próprio coração é um insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Nós não precisamos, nós não podemos usar o nosso coração como a base das nossas decisões. O mundo ensina isso, olha, escuta teu coração para você decidir. Não escuta teu coração. O teu coração é a fonte da vida, o teu coração é onde estão as tuas emoções. Se você tomar decisões pautado nas suas emoções, vai passar um tempo, você vai se arrepender, porque você vai escolher de uma forma errada. Tem algo instintivo dentro de nós. Instintivo não, tem algo intuitivo dentro da nossa mente. É muito mais fácil você seguir a sua intuição mental, que às vezes é um flash, é um insight do Espírito Santo para você, a sua intuição mental, do que você se basear naquilo que você está sentindo. Porque, gente, eu já senti tanta coisa, se eu fosse me basear no que eu sinto em relação a uma pessoa, um dia eu tô com raiva, outro dia tá bem, outro dia eu admiro, outro dia eu não gosto. E aí? Como que fica isso? Como que eu vou pautar uma decisão naquilo que eu sinto em relação àquela pessoa ou àquela situação? Muitas vezes tem situação que você sente medo, aí você vai tomar uma decisão pautada pelo coração medroso que tá? Aonde isso vai te levar? Muitas vezes teu coração tá magoado e aí você toma uma decisão pautada naquela mágoa. Qual é a conta que vai chegar para mim? Aonde isso vai me levar? E tem pessoas, gente, e é real isso, tem pessoas que ela só toma a decisão pelo aquilo que ela tá sentindo. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você tá pensando. Se o coração fosse tão importante assim, Deus teria colocado nosso coração aqui, ó, na cabeça. Deus, diversos momentos da Bíblia, Ele fala para nós. Não ouve o coração enganoso, coração do homem enganoso. Vigia o coração. Deus está todo momento mandando nós vigiarmos a nossa fonte das emoções. E aí, se quer tomar uma decisão pautada nisso, aprenda a ouvir a voz de Deus dentro da sua cabeça. Paulo fala que quem conhece a mente de Cristo? Quem habita nela. E essa mente de Cristo habita em você. Então não pauta a tua vida naquilo que você sente. Por exemplo, hoje você pode estar se sentindo mal. Se você for olhar, hoje eu não acordei legal. Tudo que eu fizer hoje no meu dia baseado nesse sentimento que eu não acordei legal, não vai ser legal. Tudo que eu fizer hoje, se eu falar assim, nossa, hoje eu não acordei legal, então tá. E aí eu começo a viver meu dia de hoje, pautado nesse sentimento, tendo que fazer escolhas hoje baseado no que eu tô sentindo. Então, quantas pessoas elas vão para a cova baseado no que elas estão sentindo? É bem forte o que eu vou falar agora. Quantas pessoas... Por que há o suicídio? Por que tem o suicídio? Porque a pessoa toma a decisão de morrer pautado na dor que ela está sentindo. Na dor que ela está sentindo. É pautado num sentimento de dor profunda, dor na alma. Quem já sentiu dor na alma sabe o que eu estou falando.
A dor da alma não tem dipirona, não tem Tilenol, não tem nada, não tem Tramal, não tem nada que vai passar essa dor na alma. Só Deus cura essa dor na alma. Só Deus pode aliviar essa dor da alma. E aí, o que acontece com o suicida? Ele toma essa decisão de não viver mais pautado num sentimento de dor, mas é um sentimento. Então, para você ver que o nosso coração realmente é enganoso. Se hoje você tiver que tomar decisões, avalie o que você está sentindo. Nossa, estou sentindo raiva dessa pessoa. Aí você tem que simplesmente recuar. Fala, não, eu não vou decidir nada agora, porque tudo que eu decidi, eu sempre falo isso para meus clientes, ó, no calor da emoção, não decida nada. Para, fica quieta, não faz nada, não fala nada, fica em pausa. Que é melhor que você esteja quieto, parado, sem agir, do que você agir pautado naquilo que você está sentindo. E vocês podem reparar que vocês devem ter feito isso em algum momento da sua vida. Que toda vez que você tomou uma decisão no calor da emoção, não foi legal. O resultado não foi legal. A princípio parecia a melhor solução, mas depois se arrependeu e teve que recuar, voltar atrás. Então, quando você estiver se sentindo muito mal, ou você tem que tomar uma decisão e você está tomando essa decisão no calor da emoção, no calor de uma discussão, recua, não faça nada, não tome. É igual fala, né? De cabeça cheia, não faça nada. Mas não é de cabeça cheia, porque o coração está muito cheio de sentimentos ruins. E qualquer coisa que você decidir fazer nesse momento não vai ser legal para a tua vida. O que dá ao pobre não terá necessidade mais. O que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo. Mas quando perecem, os justos se multiplicam. Então, aqui nesse versículo, eu gostaria que você entendesse que nós precisamos escolher esses dois caminhos. Ou nós vamos viver a vida como um justo vive, ou nós vamos viver a vida como um ímpio vive. E o que é o ímpio? O ímpio é aquele que não dá ouvidos à voz de Deus. Esse é o ímpio. Tudo que a gente lê em Provérbios sempre usa esses dois, o justo e o ímpio, o tolo e o sábio. Ele está sempre comparando nós, ele está sempre dando para nós uma comparação do que é a vida de uma pessoa soberba, de uma pessoa insensata. Ele sempre está comparando. Quase todos os versículos de Provérbios há uma comparação. Se você olhar, sempre vai ter a parte A e a parte B. Ele sempre vai falar, ó, isso não é legal fazer, mas se você fizer isso, é legal aos olhos de Deus. Ele sempre te dá as duas opções, quase Provérbios inteiros. Se você percebeu nas nossas leituras aqui, em todo esse tempo, você vai perceber que Deus sempre está te dando a opção. Porque Ele sabe que você tem poder de escolha, Ele te deu esse poder, o livre-arbítrio. Então, o que é esse livre-arbítrio? É você escolher. Bênção ou maldição? Tolo ou sábio? Insensato ou justo? Né? Então, aqui, Provérbios inteiro vem falar para nós os dois caminhos que nós temos. Nós temos esses caminhos. Qual você vai seguir a partir de hoje? Eu quero orar por você. Qual caminho que você escolhe para a tua vida? O do tolo ou o do sábio? O sábio muitas vezes tem que renunciar. Muitas vezes, não é uma vez só não. Muitas vezes tem que renunciar às suas vontades, às suas verdades. Muitas vezes você tem que abrir mão de ter razão. O sábio, ele tem esse comportamento, porque ele entende que esse comportamento está levando ele para um novo nível espiritual, um novo nível mental e emocional. Agora o tolo não, é o que fala, né? O tolo, ele acaba destruindo tudo com as próprias mãos. Então eu vou orar por você nessa manhã, que você venha ser uma pessoa sábia e instruída por Deus. Mas que você queira ser assim. Que você deseje ser assim. Você fala, Muriel, eu já cansei de ser como eu já não aguento mais ser como eu sou. Então que nessa manhã Deus possa tocar e te mudar, te transformar. Só Ele tem o poder de mudar as pessoas, sabia? Muitas vezes você tenta mudar as pessoas à sua volta, você quer fazer com as suas mãos essa mudança não acontece. Nós não temos poder nenhum de transformar alguém, mas nós temos poder de escolher nos transformar. Você tem o poder de escolher ser diferente do que você sempre foi. Você tem o poder de escolher ser diferente para o dia de hoje do que você foi ontem.
Ontem você pode ter sido a pior pessoa do mundo, não importa isso, mas se hoje você escolher ser a melhor pessoa do mundo, você vai ter acesso a isso, tá? Eu quero orar por você nessa manhã de sexta, com você, porque a tua oração tem poder mais que a minha sobre sua vida. Nós oramos aqui porque nós criamos uma atmosfera, né, espiritual, mas a tua oração ela tem muito mais poder em relação à tua vida do que a minha oração por você, tá bom? Então coloca a tua mãozinha junto com a minha aqui, vamos orar, vamos entregar esse momento a Deus. Senhor Deus e Pai, primeiramente eu rendo graças a Ti pela oportunidade de vida que foi nos concedida essa manhã. O Senhor soprou em nossas narinas ar, o Senhor permitiu que nós vivêssemos mais um dia, Pai, então que hoje, Senhor, nós possamos valer a pena isso que o Senhor fez. Que hoje nós possamos fazer valer a pena, Senhor, o milagre da vida que foi nos concedido. Quantas pessoas não acordaram hoje, Pai? Quantas pessoas estão sendo enterradas nesse momento? Quantas famílias choram a morte de alguém? Mas nós estamos aqui, Senhor. O Senhor nos permitiu esse milagre, o milagre da vida para nossas vidas nessa sexta-feira. Pai, então nos direciona, faça com que nós possamos ter um olhar, Senhor, espiritual. Senhor, faça com que nós possamos agir espiritualmente. Nos dê sabedoria. Vai nos enchendo, Senhor, da Tua presença. Pai, porque somente a Tua presença ela é o nosso guia. Ela é o nosso guia para fazer a Tua vontade, para, Senhor, deixar o nosso ego e o nosso orgulho de lado. É somente a Tua presença, Pai. Então que nessa sexta-feira, Senhor, vai de encontro a essas pessoas que oram comigo. Vai abrindo os caminhos, Pai. Vai dando, Senhor, força, coragem. Vai dando ousadia para ela nessa sexta-feira, Senhor, para que ela possa vencer. Assim como o Senhor venceu aqui na terra, para que ela possa vencer no dia de hoje. Pai, dá estratégias, prepara as pessoas, coloca as pessoas certas no caminho dela. Senhor, faça nas nossas vidas conforme o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, nós entendemos que a nossa vida está nas Tuas mãos, que a Tua vontade é soberana. Então, nos dirija nessa sexta-feira para viver o Teu propósito para as nossas vidas. Pai, vai na nossa frente, livrando, protegendo, acampa Teus anjos ao nosso redor. Pai, vai dando instrução para nós de como agirmos nessa sexta-feira da melhor forma. Senhor, que quando encontrarmos pessoas, Pai, que o Senhor venha colocar as palavras certas. Se aqui nessa manhã tem pessoas que precisam decidir algo importante, Senhor, que o Senhor seja o centro dessa decisão. Que o Senhor seja o norte dessa decisão e não o que ela está sentindo, Senhor. Então, Pai, dá sabedoria para o Teu povo, porque eles escolheram ouvir a Tua palavra. Então, o Senhor fala que a sabedoria o Senhor dá de graça para nós. Então, Senhor, nos encha de sabedoria nessa sexta-feira, Pai. Assim, eu entrego a nossa sexta-feira, a nossa manhã nas Tuas mãos. Eu entrego o nosso dia nas Tuas mãos, Pai, para que seja feita a Tua vontade no nome santo do Senhor Jesus. E você, quem crê, diga amém. Amém? Amém. Está abençoada. Você já está abençoado, abençoado. Deus já liberou sobre você bênção sem medida para a tua sexta-feira. Só que você vai ter que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte e faça bem feito. Não faz de qualquer jeito, não. Não é porque é sexta-feira você vai falar, é sexta-feira, eu vou fazer de qualquer... Não, faça bem feito. Faça bem feito, porque isso vai trazer uma energia, uma atmosfera para você. E Deus com certeza vai te proporcionar bons sentimentos. Vai para cima, faz o que tem que fazer, não recua, não pare, vai para cima, vai em frente, amém? Eu sei que muitas vezes a gente se cansa, né? A gente cansa no meio do caminho, a gente cansa muitas vezes por não ver as coisas mudarem, mas Deus está trabalhando. Creia que Deus está trabalhando na sua vida, ainda que pareça que nada mude, ainda que pareça que todos os dias são iguais, ainda que pareça que não há esperança de dias melhores, mas Deus está trabalhando na sua vida. Creia que Deus está trabalhando. Ele não precisa
Ele não precisa ficar falando nada para você. Ele está trabalhando. Deus trabalha em silêncio, tá? Mas é no silêncio de Deus que você vai colher as bênçãos que Ele tem para sua vida, tá bom? Então façam uma extraordinária sexta-feira. Amanhã estarei aqui no nosso Café com Cristo e espero você, tá bom? Um beijo grande a todos vocês que participaram aí da live. Vamos para cima, vamos arrebentar nessa sexta-feira. Em nome do Senhor Jesus, amém? Um beijo e até amanhã no nosso Café com Cristo.